Abra comigo nesta manhã, nesta porção das Escrituras, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, ou testes, ou provações, sabendo que a prova, o teste da vossa fé, opera, redunda em paciência. Meus queridos, o tema nesta manhã é sobre testes espirituais na vida de um crente. Um estudo devocional para lidarmos com um tema de gigantesca importância neste primeiro mês do ano. Era minha intenção ter lidado com este texto e tema no primeiro domingo do ano, mas nós tivemos que continuar a nossa série sobre a criação de crianças para a glória de Deus, mas aqui nós estamos vislumbrando um novo ano que já rapidamente se desdobra diante de nós, para lidar com este tema tão importante. E no próximo domingo nós retornaremos ao nosso estudo consecutivo no Evangelho de Mateus. Testes espirituais na vida cristã, um assunto bastante apropriado, não é? Para um novo ano. E o que nos espera neste novo ano? Que testes nós já enfrentamos nessas primeiras semanas e que provações nós teremos que enfrentar ao longo dos meses, semanas deste novo ano. Eu gostaria de iniciar essa meditação aqui na Palavra de Deus no Antigo Testamento. Certamente nós teremos testes espirituais, certamente nós teremos provas espirituais como povo de Deus. Bem, volte-se comigo para o livro de Jó, no capítulo 1. Eu gostaria de trazer algo, lendo a partir do versículo de número 9 ao versículo de número 11, porque aqui nós temos um pequeno vislumbre sobre deixe-me usar esta palavra, esta realidade da vida cristã, testes e provas espirituais. Jó capítulo 1, versículo 9, estas palavras: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não o cercaste de sabe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui está o teste, a prova do crente Jó. Aqui está também esta misteriosa conversa entre Satanás e o Deus Todo-Poderoso. E essa conversa, meus queridos amigos, é apresentada como uma ilustração de pano de fundo para os testes que se desenvolverão, se desdobrarão a partir deste capítulo na vida do crente Jó. Bem, deixe-me dizer isso logo neste ponto de início. Nós podemos ter certeza que esta conversa, este diálogo, jamais aconteceu, literalmente. Seria impossível que Satanás viesse e entrasse na presença de um Deus santo e todo-poderoso. Satanás é um espírito vagante, um espírito condenado. Ele não poderia entrar ou estar na presença de Deus sem ser condenado e destruído imediatamente. Mas aqui nesta narrativa, meus amigos, para ilustrar os testes que sobrevirão sobre o crente Jó, este pano de fundo, este diálogo é colocado em termos de um diálogo para acomodar a nossa compreensão humana das coisas que se sucederão. Porque é perfeitamente verdadeiro que Satanás, o diabo, ele está convencido que nenhum crente é uma pessoa genuína. Satanás não acredita na genuinidade de um crente. Ele está convencido em si mesmo que não há um crente genuíno, sincero em seu relacionamento com Deus, o seu Criador. E ele crê, e isso a narrativa mostra, que um crente não serve a Deus de graça, por nada. Está no versículo 9. Porventura teme Jó a Deus em vão, por nada, de graça? Porventura tu não cercastes de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Bem, não, diz Satanás. Não. Jó somente te serve porque tu tens enriquecido e protegido e guardado e abençoado este homem materialmente, grandemente e protegido. Assim Satanás pensa que todos nós somos impostores, somos atores diante de Deus, assim como ele é. E aqui segue o grande, na sequência, desafio que será trazido à vida do crente Jó. E ele diz, Satanás, que se um teste for colocado diante deste homem Jó,
Então, uma provação, uma grande dificuldade, ou uma série de provações, testes ou dificuldades, que a fé e a confiança que Jó tem em Deus logo desmoronariam, porque Satanás não crê e está convencido que não é um crente genuíno, que serve a Deus por nada, segundo as suas palavras. Assim é um grande teste para Jó. Assim é uma grande prova colocada diante do crente Jó, sem dúvida, um teste após o outro, um número de provações após o outro. Eu tenho certeza que você conhece a narrativa, a história, com H, isto é, a história verídica. Primeiramente, o seu gado, uma imensa, gigantesca manada é roubada, todo o gado leiteiro, toda a produção de lã. Então os cuidadores daquele gado são mortos, trucidados de uma maneira violenta e destruídos. Então o fogo, nós lemos, vem e destrói toda a sua plantação de grãos, de especiarias e de frutas. Talvez não sabemos, saraiva, chuva do céu, destruição completa. Então vêm os babilônios, os caldeus, não é, do Oriente, para tomar todo o seu gado, todos os seus camelos, os seus burros, jumentos e cavalos. Jó tinha em suas mãos a maior empresa de transporte da antiguidade, camelos, e ali toda a sua finança, todo o seu produto, todos os seus assets e bens são tomados, destruídos e arrasados. Então nós lemos na sequência sobre a morte dos seus filhos, a morte de suas filhas, e todas estas coisas, sem dúvidas, na sequência, um após o outro, provações tremendas, provações doloridas, provações variadas. E aqui nós temos então Jó. Então você lê no versículo de número 20 estas palavras, no versículo de número 22, o que Jó vem e diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus, não apenas performou um ato religioso. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que palavras tão profundas. Então nós lemos na sequência, além de tudo isso, a grande enfermidade que vem sobre Jó no capítulo 2, versículo de número 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E eu não posso imaginar quantas dores e quão terrível não foi esse estado físico de agonia, de olhar para o seu corpo deformado, ao ponto de pegar um caco e começar a raspar o pus e as crostas de sua ferida para limpar dos insetos que ali se acumulavam. Uma provação imensa, uma provação terrível na vida do crente Jó, no corpo, na mente, nas afeições, algo jamais visto. E debaixo de tudo isso, nós lemos que Jó não deixou a sua confiança, não deixou a sua permanência e dependência do Senhor, e posteriormente ele foi grandemente abençoado pelo Senhor. E há uma maravilhosa declaração aqui de Jó, que está no capítulo de número 23, no versículo de número 10, essas palavras tão profundas e tão belas. 23, 10, porque ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Provações, testes. É sobre isso que Jó está se referindo aqui. Ele entendeu que aquelas coisas que vieram à sua vida foram provas, foram testes. E é isso que está diante de nós. Tremendas palavras. Jó foi uma prova viva, uma representação, ou melhor dizendo, uma repreensão a Satanás. Uma repreensão ao diabo de que quando uma pessoa anda com o Senhor, quando uma pessoa é verdadeiramente convertida, ela experimenta esta obra do alto em sua vida, ela é transformada, o Espírito habita nela e ama a Deus e conhece a Deus. Esta pessoa nunca deixará o Senhor, ela nunca deixará o Senhor. E Jó é uma prova viva disso, uma repreensão à face de Satanás. E meus queridos amigos, haverá testes, haverão provações na sua vida e na minha vida ao longo desta jornada cristã. Nenhum crente verdadeiro em Jesus Cristo está isento destes testes, nenhum crente está isento de provações difíceis, de perdas, de aflições, de enfermidade. Na verdade, positivamente falando, estas coisas virão, elas devem vir e elas são necessárias. Nós veremos a base bíblica para isso. Assim, é uma falsa teologia, é um falso ensino, aquele que diz que se você é um crente verdadeiro em Jesus Cristo, você estará livre de provações, de enfermidades, de perdas, de decepções. Não está de acordo com a palavra de Deus, não é um ensino bíblico. O contrário disso é verdadeiro, que na vida cristã nós teremos provações, nós teremos testes, nós
teremos perdas, nós teremos aflições, porque nós não somos maiores do que o nosso Mestre. O Senhor Jesus Cristo prometeu àqueles que o seguissem que receberiam a vida eterna juntamente com muitas aflições e muitas provações, e elas devem vir, e se elas não vierem, talvez seja sinal de que nós não nascemos de novo. Bem, eu fecho este parênteses, mas agora eu irei para o livro de Gênesis. Abra comigo em Gênesis capítulo 22, versículo de número 1, porque aqui nós temos alguns versículos sobre provas e testes na vida cristã que sucedem com o crente Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que, observe a palavra, que provou Deus a Abraão, testou Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Depois destas coisas, observe que coisa interessante como o Espírito coloca o ensino. E aconteceu que depois destas coisas, que coisas? Depois de um período que Abraão passou de grande prosperidade, de grande tranquilidade na terra dos filisteus, depois de um período de bonança, paz, sem ondas muito altas, tranquilidade na terra dos filisteus, depois desse período, então o Senhor vem a testar Abraão. E nós lemos estas palavras: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E versículo 2 diz: toma agora o teu filho, o teu único filho. A propósito, este é Isaac. Isaac não era um bebê, era um adolescente já nesta altura. Isaac é quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sacrifício, isto é, queimado, sobre uma das montanhas que eu te direi. Bem na mente de Abraão, deixe-me dizer isso. Não havia dúvida que este comando veio de Deus verdadeiramente. Isso veio de Deus, ele sabia disso. Eu não posso lhe dizer como foi que Deus comunicou este comando a Abraão. Provavelmente através de uma aparição, um anjo do Senhor. Nós veremos nos próximos capítulos que isso acontecerá várias vezes. Mas foi uma aparição do Senhor, ele sabia que não vinha da sua imaginação, que fora Deus quem lhe comandara. E aqui é um preceito de gigantesca importância, antes que eu mencione qualquer coisa sobre provação. Meus queridos amigos, nós só fazemos aquilo que o Senhor nos comanda. É um grande erro e um grande mal quando pessoas dizem: o Senhor me falou, mas o que elas querem dizer: eu imaginei, eu senti, eu ouvi uma voz estranha. O Senhor, ele fala com clareza através da sua palavra. E aquilo que ele não comanda, nós não fazemos. E aquilo que ele comanda a outras pessoas, nós também não fazemos, porque foi comandado a outras pessoas e não a nós. Mas há princípios gerais que são dados a todos nós. Assim nós tomamos cuidado com certas coisas. Deus me falou, Deus me comandou, Deus me disse: faça isso, faça aquilo, quando ele não o fez, quando ele não disse tal coisa. Mas volte-se a este ponto aqui. Abraão sabia que o Senhor falou com ele, e o Senhor falou diretamente, porque assim ele fazia no Antigo Testamento. Hoje, Deus fala conosco através da sua palavra, onde está a sua voz registrada, e através de circunstâncias que jamais fogem da sua palavra, da maneira como ele lida conosco. Isso é de grande importância. Bem, Abraão, Deus desejava provar Abraão, testá-lo. Mas por que, amigos? Por quê? Porque Deus desejava fazer isso com Abraão. Deus sabia de todas as coisas. Deus sabia muito bem qual seria a reação de Abraão diante deste comando e chamado. Ele sabia como Abraão reagiria, o que Abraão faria. Porque Deus decidiu prová-lo, testá-lo? Bem, amigos, não para o benefício ou conhecimento de Deus daquilo que ele não soubesse, porque ele conhece todas as coisas, mas para o benefício de Abraão, e pelo Espírito registrando essas palavras aqui para o teu e o meu benefício nesta manhã, porque há lições aqui para o nosso ensino, para a nossa vida espiritual. Era para o avanço de Abraão, era para refiná-lo como um crente, um servo de Deus. Por isso Deus faz isso. E Abraão, nós lemos no versículo 3, irá obedecer imediatamente. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços servos, e Isaac seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Bem, como poderia ele obedecer um comando como esse? É difícil, não é, pensar sobre isso. Mesmo sabendo que fora Deus quem tinha lhe dado este filho, como poderia Abraão levar o seu próprio filho, nascido ali, um jovem, e matá-lo,
e com lenha queimá-lo como um sacrifício, um holocausto diante de Deus? Que turbilhão de pensamentos e sentimentos não deve ter percorrido a mente de Abraão neste momento? Bem, ele sabia, meus queridos irmãos, Abraão conhecia a promessa de Deus, a promessa que Deus tinha dado diretamente a ele, que um Messias viria e que este Messias viria de sua semente e que ele viria através de Isaque, o grande descendente, o grande Messias que viria da sua descendência, Isaque. Ele sabia que Deus tinha comandado a sacrificar Isaque, mas ele sabia que Deus era poderoso mesmo para trazê-lo de volta à vida, se isso devesse acontecer de fato. E nós lemos isso em Hebreus, não é verdade? Que Abraão entendia que Deus era poderoso mesmo para fazê-lo. Ele sabia que Deus tinha prometido e que em Isaque, o seu descendente, não Ismael, daquela semente viria o Salvador, Jesus Cristo. Ainda embora angustiado, ele adora e ele obedece. E a sua vida, amigos, é uma vida de obediência, uma vida de obediência e submissão a Deus até o final de sua jornada. Deus, é claro, interveio nesta situação, ele haveria de intervir em outras situações também, mas Abraão teria ainda muitas e muitas provas e testes do Senhor em sua vida. Será que ele obedeceria? Permaneceria firme no Senhor apesar da realidade em volta que o tomara? Sim, foi isso que ele fez até o final. Foi exatamente isso que ele fez. E mesmo aqui nesta ocasião, uma gloriosa profecia se levanta sobre o Salvador como uma figura que a Isaque como que ressuscitando dentre os mortos, apontando para Cristo Jesus. Que coisas gloriosas e profundas nós temos aqui. Então as bênçãos de Abraão foram muitas, a sua intimidade com o Senhor depois dessa prova, depois deste teste, e ele se tornaria o pai dos fiéis pela fé, pelo seu exemplo de obediência e submissão ao Senhor, de crer no Senhor, de crer na palavra do Senhor. E nisso nós aprendemos muitas coisas a respeito destes testes, destas provas que são colocadas em nosso caminho. E a nossa experiência, ela recapitula, se somos crentes, a experiência do crente Abraão. Um momento difícil, observe, está ali, um momento ali, está ele, Abraão, tranquilo, depois destas coisas, né? Ali está ele tranquilo por um bom tempo, a vida seguindo, tudo sob controle. De repente, um período de teste. De repente, provações difíceis e profundas, grandes testes, mas essenciais para prepará-lo para a sua bênção, para lhe refinar, para lhe aprofundar. E essas são algumas das necessidades destes testes e provas. Isso acontece conosco. Se você for uma pessoa observadora da sua própria vida, e não desses crentes que a gente encontra por aí, que vive com a mente em bens materiais, em coisas de ali e da acolá, mas se você observa a maneira como Deus lida com você e trata com você, sabe o que você descobrirá? Que é exatamente isso que aconteceu com Abraão. É o que acontece conosco. Há períodos de tranquilidade, não é? De repente teste, um após o outro, parece que vem na sequência. E você diz assim mesmo, eu não posso esquecer que houve um período tranquilo. Os testes vão vir. Não tem isso acontecido com você? Você percebe essa realidade espiritual na tua vida? Queridos amigos, testes são difíceis. Porque testes são um chamado para ações que envolvem firmeza e determinação. Testes vêm como chamado para um agir determinado e com firmeza. Testes, por exemplo, desafiam os nossos prazeres, os nossos interesses neste mundo. Eles vêm para sacudir, desafiar essas coisas. Testes desafiam, por exemplo, a nossa autoconfiança, a nossa autodependência, a nossa autodeterminação. Testes vêm para desafiar estas coisas. E testes, provas, são um chamado ao nosso amor e à nossa obediência a Deus. Por isso esses testes são necessários. Testes provam a nossa postura, testes provam o nosso verdadeiro temperamento interior, que realmente nós somos, e testes vêm. Você vê isso em Abraão, sua permanência, sua firmeza, sua continuidade, não se entregando à amargura, não se entregando ao desgosto, não se entregando à retaliação, a lançar a mão, dar chute para todo lado, quem estiver por perto, não se entregando à autocomiseração, mas permanecendo em seu caráter como um crente, em sua postura, firme no Senhor. E testes vêm para interromper os confortos da vida. Testes vêm para interromper as rotinas da vida,
E testes e provas vêm para interromper a nossa autoconfiança. Testes nos treinam. E testes vêm de muitas e muitas maneiras, amigos, para nos testar e manifestar, como que um espelho colocado diante de nós, trazer à superfície da realidade tantas coisas que às vezes nós não vemos, nós não percebemos. É claro, há vários tipos de testes, há testes menores, e eles acontecem o tempo todo, a cada dia, a cada semana. Então há aqueles testes mais severos. Quantos deles virão neste ano em sua vida? Quantos deles virão sobre mim em nossa jornada ao longo deste ano? E em que forma, em que proporção e em que duração eles virão? Mas eles virão. Estes testes virão. Eles não vêm todos, às vezes, um atrás do outro, muitas vezes. Há um período de tranquilidade, e então eles vêm. Então eles caem sobre nós. Então nos vemos no meio deles. Essas coisas irão acontecer. Porque testes estão aqui para nos treinar, para nos aproximar mais de nosso Deus. De outra maneira, nós não nos aproximaríamos. Esses testes são necessários. Você vê o teor destas palavras, e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Deixe-me seguir agora para 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 9. 1 Pedro 1, de 5 a 9. Pedro está falando aqui sobre provações, testes, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação futura, já prestes para ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, nesta certeza, nessa esperança, ainda que agora, nesta jornada, isto é, importa, ou seja, é necessário, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. Tentações aqui são testes. Melhor tradução, aflições. Como esses testes nos treinam? Bem, testes primeiramente, observe isso. Testes primeiramente nos mostram as nossas fraquezas. Essa é a primeira coisa que o teste faz. Porque os testes nos atingem, não é verdade? E assim nós percebemos a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, e nós precisamos, por necessidade, como diz Pedro aqui, disso. Nós precisamos. Eles primeiramente apontam a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, eles vêm para mostrar isso. Deixa-me exemplificar. Algumas pessoas, crentes em Jesus, têm um espírito muito voluntário. Isso é algo belo de se observar, e maravilhoso e necessário. Um espírito voluntário, proativo, muito importante isto. Estão prontos a ir ali, ajudar aqui, correr para lá, fazer isso, aquilo, etc. Mas, às vezes, um crente se voluntaria para fazer coisas que não estão aptos a fazer. Não estão maduros ainda para fazer isso. Não estão desenvolvidos ainda na vida cristã para fazer isso. E a pessoa diz, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo na igreja, no reino de Deus, e eu quero fazer isso e aquilo. Então, talvez Deus tenha um teste para esta pessoa. Uma prova para esta pessoa. E a pessoa vem dizer, eu quase falhei. Eu quase fiz tudo errado e trouxe prejuízo para os outros. Quanto eu preciso da graça de Deus. Eu vi o meu orgulho. Eu vi as minhas tendências erradas. Eu vi a minha autodeterminação, autossuficiência. Eu vi aquilo que eu não tinha percebido em mim. Quanto eu necessito da ajuda do Senhor nesta área, naquela área. Você percebe como os testes operam? Testes nos mostram que nós temos um longo caminho para avançar nesta área, naquela outra área, porque testes nos tornam pessoas realistas sobre nós mesmos. Sem esses testes nós somos, não se ofenda, iludidos sobre nós mesmos. Nós temos um conceito errado sobre nós mesmos. Nós temos a tendência ao auto-engano. Essa é uma tendência geral. E esses testes ativam o nosso esforço em buscar a ajuda de Deus. A ajuda do Senhor para nos santificar, para nos avançar, porque a nossa tendência é não ver
é não perceber quão inadequado nós somos muitas vezes. Queridos amigos, nós temos a tendência ao auto-engano quanto a nossas pessoas e a não perceber as coisas. Muitas vezes esta é a raiz dos atritos. Testes também nos ajudam e ensinam, em segundo lugar, a desconfiar deste mundo em volta. É importante isso, ser um pouco cético com este mundo, desconfiar dele. Ser cético quanto ao mundo e suas promessas. Eu esperava no local de trabalho uma promoção. E eu esperava avançar nesta área. Eu esperava que estas coisas dessem certo. E eu esperava que as pessoas me ajudariam. Eu esperava que eu me saísse bem nesse plano e naquele plano, e eu teria sucesso naquilo. E não aconteceu. E promessas humanas não foram cumpridas e mantidas. E coisas injustas aconteceram às vezes. Ou a nossa inteligência ou ganância nos traiu. E a minha ambição por sucesso, por status, ser reconhecido não foi adiante. Bem, mas qual o propósito desse teste então? Bem, o de nos revelar que nós vivemos em um mundo descaído em pecados. E que você não pode pôr toda a tua dependência neste mundo e nas pessoas deste mundo não regenerado. E que é o Senhor que nós somos chamados a confiar. Estes testes e provas vêm para nos ensinar a desconfiar deste mundo de fato. E testes, meus queridos amigos, testes vêm às vezes para tirar de nós a satisfação com coisas terrenas. Eu estou tão feliz porque agora eu tenho isso, agora eu consegui aquilo. Agora eu cheguei a esta posição que eu lutei, eu buscava tanto e tanto e almejava e gastei toda a minha vida, os últimos 10 anos, pensando, focando e concentrando. É disso que eu vou tirar agora a minha alegria, a minha satisfação, o meu prazer. Eu vou me enveredar por esses projetos e alcançar aquelas coisas e eu terei satisfação nesse lazer, naquele hobby, fazer aquilo, e o teste vem. De repente o teste vem, a prova vem. E alguma dessas coisas não vingam, não vão adiante. E às vezes é o Senhor dizendo: você depositou muita satisfação nestas coisas, em coisas terrenas, em ambições terrenas, em objetivos terrenos, e foi longe demais. E às vezes é o Senhor dizendo isso através destas provas, desses testes que vêm. Queridos, não entenda errada a lógica destes testes. Não é o Senhor passando a rasteira em nós, é Ele trazendo os testes para nos mostrar a nossa capacidade. Você percebe? É Ele pondo um espelho diante de nós, é Ele nos fazendo ver aquilo que nós não queremos ver ou olvidamos. E testes também demonstram para os outros em nossa volta a saúde e a genuinidade da nossa fé no Senhor. Se realmente nós temos saúde espiritual, a nossa fé é genuinidade espiritual. Porque as pessoas dizem: como foi que ele, como foi que ela conseguiu passar por uma situação tão difícil como essa? Como foi que ele conseguiu manter a sua compostura no meio dessas provações, desapontamentos, perdas e dificuldades que vieram de repente? Como foi que essa pessoa conseguiu manter essa tranquilidade, firmeza, continuidade, perseverança incrível? As pessoas observam, embora elas não dizem isso, elas se perguntam. E quando o não salvo passa por situação semelhante, é o momento em que o Senhor traz à mente daquela pessoa o testemunho daquele crente que passou por aquela situação. Como ele permaneceu firme e manteve o caráter e as palavras e o testemunho e manteve o seu temor ao seu Deus e a sua paciência e não agiu como um descrente. Amigos, testes também demonstram para os outros a saúde e a genuinidade da nossa fé em nosso Senhor. Eles são necessários. E então testes nos ensinam a ter simpatia pelas pessoas em suas dificuldades. Veja comigo 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 4 a 6. 2 Coríntios capítulo 1, de 4 a 6. Versículo 3, na verdade: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola ou encoraja em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Como? Com a mesma consolação
com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou consolados para a vossa consolação e salvação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Aquele teste de um mês atrás, de um ano atrás, de um ano e meio atrás, de 2 meses atrás, para que ele veio? Ele veio para me equipar, para ajudar outras pessoas. E testes, amigos, e provações que vêm sobre nós em formas de sofrimento, Paulo usa o termo aqui, sofrimentos. Eu nem preciso dizer a você, esses testes que vêm sobre nós em formas de aflições e sofrimentos, eles nos levam a orar a Deus. Meu querido amigo, nós aprendemos isso no livro de Jonas, que se como um crente em Jesus Cristo, você se dá o hábito de não orar, e você se delonga muito tempo em orar, e os dias passam e você não faz isso, Deus te levará a orar. Lembre-se de Jonas. Testes e provações que vêm sobre nós em forma de sofrimento nos levam a orar a Deus, provar da graça de Deus, dirigir nossas almas ao Senhor e experimentar respostas de oração e nos conduzir de volta aos trilhos da fé, a um andar sincero com o Senhor e a uma submissão de servos de Deus. E testes, queridos, e provações que vêm em nós, eles nos encorajam também. Nos encorajam a levantar os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, e nos leva a dizer, eu não estou nesta vida para estas coisas. Eu sou convidado para fazer isso, para me envolver naquilo, para pôr meu dinheiro nisso, minha saúde nisso, para ir aqui e acolá. Eu não estou aqui nesta vida por essas coisas, os testes vêm. Para gastar meu tempo, meus anos, meu recurso nestas coisas, não é para isso que eu estou aqui para trabalhar para o futuro, para o retorno de meu Salvador, para a minha vida com Ele. Não é para isso que eu estou aqui, é para a glória de Cristo, quando Ele reunirá o seu povo em sua glória. Esses testes nos levam a olhar para frente e antecipar coisas celestiais. Você percebe a necessidade destas provas e testes? Será que nós temos sido brutos, ignorantes, dando pontadas com as coisas que vêm em nossa vida, mais do que sermos sábios e observar e orar ao Senhor e perguntar por que isso, Senhor? De que maneira isso está me testando, me provando, me livrando, me ajudando? Amigos, filhos de sabedoria e obediência, qual muito melhor não é quando nós aprendemos a sabedoria de Deus e a maneira paternal e amorosa com que Ele lida conosco. Estes testes virão, e eles são necessários para as nossas vidas. Esses testes nos encorajam a olhar para o Senhor. Eu não estou aqui nesta vida para estas coisas, eu não estou aqui para isso. E problemas, e dificuldades e provações são dados às vezes para mostrar aos outros se nós estamos equipados ou não para certas tarefas do reino de Deus. Veja Atos capítulo 15, e versículo de número 25. Atos 15, 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome, de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Mas como foi que a igreja em Jerusalém souberam que Judas e Silas eram pessoas idôneas para serem enviados? Como é que eles descobriram isso e souberam? Que eles seriam as pessoas ideais para serem embaixadores da igreja de Jerusalém, para irem à igreja de Antioquia. Bem, nós lemos que eles souberam porque aqueles 2 homens arriscaram as suas vidas por Cristo Jesus. Eles passaram por circunstâncias severas, testes difíceis, e no meio e através e até o final deles, eles ficaram firmes, e eles atravessaram esses testes e tiveram coragem para permanecer firme, e tiveram fé no Senhor, e tiveram oração no meio do teste, e dependência de Deus,
em qualquer circunstância, eles passaram grandes testes. E como nós valorizamos estas pessoas na igreja do Senhor Jesus Cristo. A crentes em Jesus Cristo, você pode dizer que aquela pessoa está equipada por Deus. E ele permanecerá firme nesta tarefa que nós daremos a ela na igreja. Aquela pessoa foi equipada por Deus. Como nós sabemos? Porque nós vimos esta pessoa sob testes. E a sua permanência no serviço, na fé, na compostura, na humildade. Ela permaneceu firme e contínua e nós admiramos sua permanência e determinação em manter um testemunho claro através de uma provação difícil e um caráter cristão. Deus envia testes, amigos. Deus envia testes para fortalecer as pessoas. Será que ele vai permanecer firme no Senhor no meio dessa provação difícil? Deus envia testes às vezes para demonstrar o valor de seus servos e servas. Ou será que vai se mandar? Será que vou mostrar meu temperamento carnal? Será que eu vou abandonar o serviço do Senhor e virar as costas e não dar resposta para ninguém? Onde está nossa postura? Estes testes vêm para isso. E eles devem vir sobre a igreja. Eles devem vir sobre a igreja. Assim, provas e testes vêm. E eles vêm para medir a medida do nosso amor por Cristo. A medida do nosso serviço a Cristo e a nossa dedicação a Ele, se é verdadeiro ou apenas palavras. Amigos, não se ofenda com o que eu tenho a dizer, mas eu tenho grande dificuldade em considerar e respeitar, não no sentido desumano, pessoas que falam e que falam e que falam, mas que não cumprem, não vivem, não pode se depender delas no horário, no que falar. O verdadeiro teste e testemunho não está nas muitas palavras floridas, mas no caráter. É ali em que o servo de Deus está observando. É ali que Deus lida conosco. De outra maneira, a nossa vida será como a vida de muitos evangélicos aí, tratando Deus como um gênio da lâmpada. E a igreja como um lugar de eu recarregar minha bateria e viver a minha vida como eu quero. Deus lida conosco como filhos e filhas. E Ele tem o seu treinamento para nós. E esses testes vêm e medem a medida de nosso amor, de nosso serviço a Cristo. Somos verdadeiros servos do Senhor, ou continuamos a amar a nós mesmos demais ainda, e servir a nós mesmos. Acaso nós confiamos nele? Testes irão demonstrar estas coisas. É assim que nós vivemos na igreja, não por palavras floridas, não é? Mas pela realidade das coisas. É assim que um pastor observa a congregação, que os irmãos observam uns aos outros no serviço, no combate do Senhor. É assim que nós andamos, porque é assim que o Senhor lida conosco. E testes e provações, amigos, fortalecem, veja isso, fortalecem a nossa certeza espiritual. Me volto para Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, nosso texto base desta manhã, Tiago 1, 2. Meus irmãos, observe essas palavras. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, testes ou provas. Amém? Se você soubesse, eu sei que você sabe, que esta é provavelmente a primeira carta pastoral do Novo Testamento, e quem a escreve é o primeiro pastor da primeira igreja batista reformada de Jerusalém, primeira igreja de Jerusalém, Tiago, pastor que passou 30 anos ali. Você ficaria muito curioso, a primeira igreja, o primeiro pastor, 30 anos de ministério, o que ele tem a dizer, o que ele vai falar, quais serão as primeiras palavras de Pedro, que tipo de instrução ele vai dar? Versículo 2: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes vários testes, provações, tentações. Pastor de Jerusalém, grande alegria, o que ele quer dizer com isso? Eu sei que no final desta prova, desse teste, isso será para a minha bênção, porque eu sei em que eu tenho crido. Eu conheço que o agir e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Estou persuadido, diz, eu tenho fé na sua palavra e o que ela me diz sobre o caráter dele. E que ele irá me ensinar certas coisas, esses testes, sobre mim mesmo, que eu não estou vendo. E sobre Deus, quem Ele é, um Deus santo, amoroso, um Deus glorioso, para que eu deixe de lidar com aquele Deus pequenininho e veja quem é este Deus soberano. E esse teste irá me fortalecer, me aprofundar
e eu irei experimentar a mão do Senhor em minha vida, isso resultará em grande bênção. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Mas isso costuma ser a última coisa que nós fazemos ou pensamos, não é? Queridos irmãos, se nós não fôssemos salvos, convertidos ainda, como não salvos, nós teríamos também muitas provações, não é? Muitas dificuldades, muitas perdas, muitas coisas difíceis, enfermidades, decepções. O não salvo passa por isso também. Bem, qual a diferença então entre eles e nós? Qual a diferença entre as provações deles e as nossas? É que as nossas são superentendidas pelo Senhor. O Senhor superentende todos os nossos testes, todas as nossas provações, e Ele sabe como Ele irá lidar conosco individualmente. O Senhor que morreu em nosso favor e nos chamou pessoalmente com grande amor, Ele sabe o que virá. E Ele limita a severidade do teste, e Ele limita a duração da provação, e Ele sabe o que nós podemos suportar. Ele conhece a nossa estrutura individualmente. Ele prepara a natureza do teste, a provação, para ser exatamente o que nós precisamos. O que acontece conosco, nós sabemos que é superentendido, designado, medido pelo Senhor, e assim nós sabemos que nós podemos contar as bênçãos e ter alegria e contentamento em saber que o Senhor sabe muito bem. Por isso, dessas palavras, sabendo, queridos irmãos, tendo grande alegria quando enfrentardes várias tentações, testes, provas. Em versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé, o teste, não é? Teste aqui é põe debaixo do microscópio. Põe esse metal no fogo para ver se tem ouro ali de verdade. O teste, a prova, quero ver a realidade. A prova da vossa fé resulta ou opera a paciência. Paciência poderia ser melhor traduzido como perseverança. Porque paciência na Bíblia não é ficar sentado no sofá esperando. É continuidade enquanto se espera. Perseverança. Sabendo que o teste ou a prova da vossa fé opera perseverança. Perseverança é o que nós fazemos quando nós estamos certos e seguros a respeito de algo. Perseverança opera da seguinte maneira. Você diz, bem, como foi que eu passei por esse ano passado, 2017? Você chega ao final dele e você olha para trás e diz, como foi que eu passei através desse ano de 2017? Talvez você teve um ano tranquilo, mas talvez você teve provações e alguns testes que vieram, e você diz, o Senhor me trouxe até aqui, Ele me conduziu através dessas provações e testes. Eu tive um período turbulento, enquanto eu estava duvidoso, enquanto eu estava questionando o Senhor, ou ressentido com algo, mas felizmente eu orei ao Senhor, eu depositei nele a minha confiança e confessei a Ele o meu pecado. Ele ouviu, Ele respondeu a minha oração de tantas maneiras. Ele me deu força, Ele me deu grande graça, Ele me conduziu através disso. E eu experimentei tantas instâncias do teu fortalecimento nessas situações muito difíceis. E no final dessa situação, você saiu grandemente fortalecido. Como eu sei que eu sou um crente em Jesus Cristo, amigos, porque o Senhor lidou comigo, porque o Senhor me ajudou, me abençoou, tratou comigo, não me deixou naquele estado, naquele lugar, interviu em minha alma e em minha situação. Você vê como isso aumenta a tua certeza, segurança e a tua tenacidade espiritual e a tua perseverança. É isso que Tiago está dizendo aqui no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Versículo 4, tenha porém essa paciência, a sua obra perfeita, completa, deixa ela chegar até o final, deixa esse antibiótico ser completo, tome a última cápsula, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Siga a provação, atravessando ela até o final, como um crente. Não se torne um descrente no meio, na última esquina, na última pontada. Deixe que a provação e o teste cumpram o seu propósito.
Versículo 5: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Meu amigo, no meio da sua provação, minha querida irmã, no meio da sua dificuldade, você ora a Deus, pedindo clareza sobre a situação, e entendimento e discernimento. E se você está sendo punido por Deus, de alguma maneira pelo teu pecado, nessa provação ou dificuldade, ou se o Senhor está lidando com você por causa da sua desordem, indiferença, dureza, mau temperamento, você saberá, Ele te esclarecerá, te dará sabedoria para entender por que você está passando por isso. Te dará poder para consertar os teus caminhos e voltar e ser restaurado. É isso que Ele está dizendo aqui. Mas se é essa provação ou teste para te refinar, para te aprofundar, você saberá disso também. Você ora ao Senhor por clareza e compreensão no meio dela, e Deus te ajudará, e Deus te iluminará, e Deus lidará com você. Bem, que tipo de testes vem então? São todos os tipos de testes. São testes em nossas prioridades espirituais. Esses testes vão testar nossas prioridades espirituais. São testes em nossas circunstâncias, talvez dramáticos, provações difíceis, pressões às vezes, outras vezes enfermidades, sim, por todos os tipos de razões, para nos desenvolver muito mais do que para nos reprovar. Vem em forma, às vezes, esses testes ou provas de uma má oportunidade. O que eu quero dizer com a má oportunidade? Quais são elas? Aqui está uma oportunidade diante de você, ela parece muito, muito boa, mas talvez ela tire da sua dedicação ao Senhor. Talvez uma oportunidade no local de trabalho, na família, etc. Mas talvez essa má oportunidade lhe afaste do reino de Cristo. Parece bem atrativa, parece suprir as tuas necessidades, mas irá reduzir a tua dedicação a Cristo. E irá lhe colocar em grandes dificuldades, talvez, que você não consegue ver. Essas provas ou testes vêm em forma de más oportunidades, que às vezes são muito, muito boas e atrativas para esta vida natural. Em Efésios capítulo 6, no versículo de número 13, nós somos chamados aqui a vestir toda a armadura de Deus para estar pronto, ou preparado para, está no artigo singular definido, para o dia mau. Efésios 6, 13. Veja essas palavras de Paulo. Vestindo-se, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, teste que Tiago fala a respeito, paciência, ficar firmes até o final. Nós somos chamados a vestir toda a armadura de Deus, para estar preparado para o dia mau. Um teste mais agudo, mais difícil, por um tempo maior que virá. Ele virá, talvez, esse ano. Eu volto a 1 Pedro 1,6. 1 Pedro 1,6, em que vós grandemente vos alegrais na esperança da salvação, antecipação dela, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias aflições, tentações. Queridos, esses testes podem ser difíceis e levar a tristeza legítima realmente, algum tipo outro de dor ou de pesar legítimo, alguma perda, mas é apenas por algum tempo. Que testes nós teremos neste ano de 2018? Quais serão essas provas que virão? Uma passagem em Hebreus que fala sobre Cristo vindo ao nosso auxílio, e Ele está sempre pronto a socorrer por ter experimentado as mesmas coisas. Nós podemos orar ao Senhor e pedir a Ele clareza e sabedoria para discernir o que, qual o propósito, o porquê. E talvez no momento nós não percebamos, nós perceberemos no futuro. Bem, para que são esses testes? Deixe-me concluir aqui. Para revelar as nossas fraquezas, para que nós nos conheçamos melhor e nos esforcemos em melhorar para agradar ao Senhor, para avançar, para aprendermos a viver juntos como povo de Deus e para nos libertar do domínio da velha natureza e das nossas velhas tendências que nos destruiriam de outra maneira. Para nos ensinar a confiar, não confiar neste mundo, para nos resgatar dos confortos terrenos e seus apelos e tentáculos contínuos quando eles
exercem grande força sobre nós, para também demonstrar a nossa sinceridade e apego ao Senhor e às pessoas em volta que nos veem. Testes nos capacitam para ter simpatia pelos outros, como nós precisamos de testes, não é? Testes nos conduzem de volta à oração genuína, contínua, sincera. Testes nos levam a olhar mais para as coisas celestiais do que para as bênçãos terrenas. E testes servem para indicar ou não a nossa prontidão em servir a Cristo. Mas eu preciso concluir. Veja Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, nosso texto. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Bem, eu tenho falado até aqui sobre testes e provações na vida cristã, mas haverá também grandes bênçãos, conforme nós dependemos do Senhor. Grandes e inúmeras bênçãos, sim. Uma promessa de Cristo Jesus para aqueles que permanecem nele em sinceridade e em dedicação. Mantendo os nossos olhos nele no meio dos testes e provas que virão, vendo a sua mão lidar conosco com amor e sabedoria, ele corrige ao que ama, ele fortalece ao que ama. Todas estas coisas são designadas por Deus para nos trazer para mais e mais, para dentro do seu serviço e comunhão, para uma vida voltada para o Senhor. Esses testes virão e nós necessitamos deles. E que o Senhor nos ajude a manter a antena em pé e no meio dos testes e provações, prová-los e permanecermos firmes através dele até o final, em nossa posição de servos, de irmãos e discípulos do Deus vivo na Igreja do Senhor neste novo ano.